a gente vai falar sobre o hipotireoidismo na gravidez. Eu vou te dar uma visão prática de como abordar o hipotireoidismo no contexto de gestação. E olha só, como que isso acontece no dia a dia, né? Então, você está lá no seu atendimento ambulatorial, chega uma paciente, né, gestante, e ela já tinha um diagnóstico de hipotireoidismo, ela chega para você. E aí você fala, putz, e agora? Cadê aqueles protocolos? Cadê aquelas coisas para eu ver os parâmetros de referência e tal? Essa é uma possibilidade para você. Agora tem gente, chegou gestante com hipotireoidismo, eu vou usar hormônio tireoidiano, aumentar a dose. Então, assim, olha só como que é confuso, né? Você fica assim, poxa vida, ou você fica, né, se remoendo, pensando no que fazer, ou você simplesmente que vai fazer uma super conduta para todo mundo, né? Uma conduta igual a todas as gestantes. Olha, então vamos lá. Então vamos organizar essas ideias, porque cabeça confusa significa conduta confusa, e conduta confusa não é endocrinologia de excelência, né? Então a gente está aqui pela endocrinologia de excelência. Então vamos lá. Bom, vamos começar para que a gente possa construir, né, um raciocínio que faça sentido. Você precisa entender o que acontece com o eixo tireotrófico, ou seja, o que acontece com a fisiologia da tireoide durante a gravidez. Olha, a gente tem várias alterações no eixo tireoidiano durante a gestação. Durante a gravidez, olha só, a gente tem uma maior excreção urinária de iodo. Você lembra que o iodo é a principal matéria-prima para a síntese de hormônio tireoidiano. Além disso, durante a gravidez, a gente tem a presença do hormônio HCG, né, o beta-HCG. E esse beta-HCG ele é muito parecido com a molécula de TSH. E como a gente tem níveis muito aumentados de beta-HCG na gestação, então esse HCG começa a ligar no receptor de TSH e estimular a síntese hormonal tireoidiana. Então aí já perturba o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, né? Porque aparece um outro componente para atuar ali o HCG. Pela presença desse HCG que se liga no receptor tireoidiano de TSH, daí o que vai acontecer? A tireoide vai produzir mais hormônio, e aí com isso, a hipófise, que é uma hipófise normal, ela vai responder diminuindo a produção de TSH. Então a gente tem uma diminuição da produção de TSH durante a gravidez. Além disso, a gente também tem um aumento, principal globulina que transporta o hormônio tireoidiano, que é a TBG, né? Então a TBG, ela se eleva e a elevação da TBG vai levar a um aumento do pool total de hormônio tireoidiano na circulação, né? Então a gente tem os níveis de T4 total aumentados durante a gravidez. Então a gente junta todos esses fatores e a gente vê que existe uma influência e que o eixo tireoidiano na gestação ele vai ser diferente do eixo tireoidiano na mulher não grávida, né? Isso é importante. Tem uma outra coisa. Então eu falei do TSH, eu falei do T4 total, eu vou falar do T4 livre também. O T4 livre, pelos métodos que são utilizados comercialmente, né, para dosagem, ele vai sofrer uma influência muito grande da gestação. Então, na gravidez, a gente tem aumento da TBG e, ao mesmo tempo, a gente tem diminuição da albumina. Esses dois fatores vão provocar uma alteração espúria T4 livre dosado pelos métodos comercialmente disponíveis. Então, o que acontece? Na mulher grávida, a gente vai ter resultados falsamente diminuídos do T4 livre. Olha só que interessante. E aí, se a gente utilizasse, né, a diálise de equilíbrio, que é um método que separa, né, a fração total de T4, que é aquela que está ligada nas globulinas, principalmente na TBG, da fração livre, que é só 0,03%, né, do total de hormônio tireoidiano circulante. Se a gente usasse diálise de equilíbrio, a gente não teria esse problema. A gente não usa, né? A gente usa os métodos comercialmente disponíveis. E por quê? Porque a diálise de equilíbrio é um método complexo, caro e pouco acessível, né? Não é comercialmente viável para os laboratórios utilizarem. Então, a gente precisa saber que a dosagem de T4 livre durante a gestação ela vai estar falseada. A partir de 7 semanas de gestação, né, a gente já tem os níveis de T4 livre falsamente reduzidos.
Uma outra informação importante é que os autoanticorpos, né, contra a tireoide, o anti-TPO e o anti-tireoglobulina, eles são marcadores importantes da presença de autoimunidade tireoidiana. E já existem vários estudos, né, mostrando uma correlação de infertilidade e também de evolução ruim, né, de desfechos ruins de gestação, de maior taxa de abortamentos, enfim, nas mulheres gestantes que têm autoanticorpos antitireoidianos presentes. O eixo tireotrófico e sobre a questão de autoimunidade tireoidiana. Então, vamos passar agora para a parte prática. Agora que você já tem essas informações, esses elementos, aí fica mais fácil a gente entender, né, como que na prática a gente deve abordar a gestante em um contexto de hipotireoidismo. Então, olha, a gente tem duas situações possíveis, né, que eu vou abordar aqui com vocês. Uma primeira situação é o seguinte: você está lá, né, atendendo o seu atendimento ambulatorial, e aí chega uma gestante que fez os exames da primeira consulta do pré-natal, e aí ela vem para te mostrar esses exames. E aí, como que você vai fazer para interpretar, né? Então, dito o que eu te expliquei ainda há pouco sobre a fisiologia, o que acontece na tireoide, né, normal quando a mulher engravida, gestante, na primeira consulta de pré-natal, ela precisa fazer dosagens hormonais tireoidianas? Olha, teoricamente não, né? A gente teria uma lista, né, de situações em que seria interessante fazer a dosagem dos hormônios tireoidianos no pré-natal, né, para um screening para hipotireoidismo. Mas se a gente parar para pensar, essa lista inclui tantas situações que é quase que todas as gestantes. E aí, se a gente tiver a oportunidade de fazer assim de uma forma mais universal, teoricamente, assim, não teria problema, né? Seria até interessante. E aí, muito bem, então você atendeu a paciente e daí ela tá trazendo o resultado de dosagens hormonais tireoidianas. E aí, como é que você vai dar diagnóstico de hipotireoidismo na gravidez? Então, veja bem, eu te falei que os níveis de TSH, fisiologicamente, eles são mais baixos na mulher grávida do que na mulher não grávida. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque os valores de referência que a gente vai usar para falar em hipotireoidismo na gravidez são diferentes. Então, não é aquele mesmo intervalo de referência lá de 0,5 a 4,5 ou 0,5 a 5, enfim, que a gente costuma usar, não. A gente vai usar outro parâmetro. Pelas informações da literatura, a gente já sabe que, assim, que na gestação é normal que o limite superior de referência para o TSH, ele é menor. Assim como o limite inferior também é menor. E daí, o que é considerado? É considerado que pode ser feita através de estudo populacional, né, dentro de cada contexto, levando em consideração o método de dosagem, o kit utilizado, enfim, que você poderia usar como referência valores para gestação que o próprio laboratório da região ali pudesse definir. Mas aqui no Brasil, na nossa realidade, a maioria das vezes a gente não tem isso. Então, se a gente não tem valores de referência para o TSH na mulher gestante, dentro do contexto ali da população que você atende, então, o que pode ser usado como um parâmetro geral? O parâmetro geral é considerar o limite superior do TSH com 4. Uma mulher não grávida, né, que chega com TSH de 4,5, ela é considerada como normal, né? Um limite de referência até 5, por exemplo, um TSH de 4,5 é normal. Porém, se ela tiver gestante, TSH acima de 4 já é considerado anormal. Como que a gente vai fazer a gradação entre hipotireoidismo subclínico e hipotireoidismo manifesto? Então, vai ser assim, a gente vai considerar o hipotireoidismo subclínico quando o TSH estiver entre 4 e 10. E a gente vai chamar de hipotireoidismo na gestação toda vez que o TSH for acima de 10. TSH maior que 10 é igual a hipotireoidismo. Hipotireoidismo mesmo, não é hipossubclínico, não. Lembra que lá fora da gravidez, a gente considera hipossubclínico quando o TSH
acima do limite superior com o T4 livre normal. Então, a gente faz uma subdivisão do hipo subclínico, TSH entre 4,5 ou entre 5 e 10 e TSH acima de 10, né? Aqui na gravidez é diferente. Aqui a gente chama de hipotireoidismo subclínico se o TSH estiver entre 4 e 10. A gente chama de hipotireoidismo TSH acima de 10. Dito isso, vem a parte mais importante, vem a cereja desse bolo, que é o seguinte. Antes de eu falar da parte de tratamento, que vai ser o mais importante, que é onde o povo mais faz confusão, que é na hora de tratar o hipotireoidismo na gestação. Então, eu vou te explicar já já. Mas antes, deixa eu só te falar o seguinte. T4 livre. Olha, o T4 livre eu já te expliquei que durante a gestação a gente tem uma alteração espúria. Então, o T4 livre ele é falsamente diminuído. No hipotireoidismo, você não vai precisar dessa dosagem, né? Você vai conduzir a sua paciente com o TSH. Você tem meta de TSH e tudo mais. Se você precisar avaliar o T4, você vai avaliar, é mais interessante avaliar o T4 total. Mas, na imensa maioria das vezes, é o TSH que vai resolver a parada. Então, você não precisa de outro exame, né? Você só precisa do TSH. Beleza, agora vamos falar de tratamento. E para a gente falar de tratamento, vai ter um fator que vai entrar aqui, né, como importante, que vai ser a dosagem de autoanticorpos, né, do anti-TPO e ou do antitireoglobulina, né, mas principalmente do anti-TPO, que é o anticorpo mais importante aí na avaliação da tireoidite Hashimoto, né? E aí, o que acontece? Então, vamos lá. Primeiro, você atendeu essa mulher gestante, ela não tinha diagnóstico prévio de hipotireoidismo, e daí você viu um TSH maior do que 4. Muito bem. Outra coisa, não precisa repetir não, tá bom? Não precisa repetir não. Aqui na gestação é o seguinte, o negócio é muito rápido, a gente só tem 9 meses. Total. Sendo que o hormônio tireoidiano, ele é essencial para o desenvolvimento fetal. Inclusive e principalmente no desenvolvimento do sistema nervoso central, que acontece no primeiro trimestre. Então, veja bem, são só 3 meses, sendo que o diagnóstico de gestação já come aí as primeiras 5, 6 semanas em geral, né? Em geral, o diagnóstico de gravidez vem com a mulher já com 4, 5, 6, 7 semanas de gestação. Ou seja, você tem muito pouco tempo. Então, é intervir logo. Não tem nada de ficar, daqui a não sei quanto tempo a gente repete o exame, pronto, perdeu o timing de tratar. Então, beleza. Então, se você atendeu essa paciente, ela chega para você com um TSH maior do que 10, você já inicia o tratamento. Isso é hipotireoidismo. Beleza, agora, se esse TSH acima de 4... qualquer valor acima de 4, mesmo que seja entre 4 e 10, e o anticorpo vier positivo, também você trata anti-TPO positivo. Por outro lado, se essa mulher tiver esse TSH aí entre 4 e 10, né? E o anticorpo dela for negativo, anti-TPO negativo, ou então, se ela tiver um anticorpo positivo e o TSH entre 2,5 e 4, quer dizer, o TSH na metade superior, né, do intervalo de referência, você pode considerar a possibilidade de tratar. Então, veja bem, primeiro eu te falei assim, todas as gestantes com TSH acima de 10 devem ser tratadas. Isso é hipotireoidismo manifesto, com ou sem anticorpo. Depois eu te falei que todas as gestantes com TSH acima de 4 e anticorpo positivo, ou seja hipomanifesto ou hipo subclínico, né, que seria o TSH entre 4 e 10, essa também merece ser tratada, porque ela tem anticorpo positivo e isso é um fator importante na decisão de tratar. Então, aí não tem dúvida, é tratar todas, né, nessas duas situações. Agora, eu estou te falando de situações em que você pode considerar o tratamento, né? Então, é um TSH, é um hipo subclínico, né? TSH entre 4 e 10, com um anticorpo negativo, ou então é uma mulher com anticorpo positivo que tem um TSH considerado normal, né? Ele é menor do que 4, mas ele está entre 2,5 e 4, quer dizer, ele está
na metade superior do intervalo da referência, também você pode considerar o tratamento. E por que isso é colocado assim? É colocado assim porque, apesar da gente não ter evidência científica robusta para indicar, né, o tratamento, para recomendar o tratamento, por outro lado, a gente sabe que o tratamento com a levotiroxina, ele é um tratamento bastante seguro e praticamente inócuo, né? Quantidades de hormônio tireoidiano que vão ser utilizadas nesses contextos, né? De disfunção subclínica ou na presença de autoanticorpos. Então, se você coloca na balança, qual o benefício que eu vou ter? Não tenho muita certeza se eu vou ter benefício, não. Mas qual o risco que tem? O risco é muito pequeno. Então, o benefício não é certo, mas como o risco também é pequeno, fica a seu critério. Se você quiser, você pode considerar o tratamento. A única situação que a gente considera que não vale a pena tratar, né, que aparece como recomendação para não tratar, seria uma mulher gestante, um anticorpo negativo e um TSH entre 2,5 e 4. Então, nesses casos, assim, não existe nenhuma evidência, né, de benefício, nem um talvez, né, nenhuma dúvida. Então, por essa razão, não é recomendado. Tudo isso que eu estou falando aqui vem do guideline da Associação Americana de Tireoide sobre doenças tireoidianas na gestação. Ele foi publicado no ano de 2017. Você vê que, assim, se a gente vai fazendo os elos, a coisa vai fazendo sentido. Bom, agora vamos ver a segunda situação. A segunda situação é o seguinte: é uma paciente, é uma mulher que tem diagnóstico de hipotireoidismo e aí ela é engravida. E daí ela chega para você. Então, se ela chega gestante, daí como é que você deve proceder? Primeira coisa, né? Porque a gente tem uma lei geral aí, que é de domínio público, é assim, a paciente que engravida, se está tomando remédio, suspende os medicamentos, né? Gravidez e medicação é um negócio que não bate. O hormônio tireoidiano é exceção para isso. A mulher engravidou, pelo amor de Deus, não para de tomar. Pelo contrário, a gente vai precisar aumentar a dose. Fisiologicamente, a gente tem alterações, né, no eixo tireoidiano e a gente tem aumento das necessidades, né, de hormônios tireoidianos pela mulher. A superfície corporal vai aumentando, ela tem que passar hormônio para o feto, né, ao longo da gravidez. Então, ela tem que produzir para ela e para o feto. Então, existem alterações e se ela tem hipotireoidismo, a tireoide dela não vai ser capaz de responder como responde a tireoide de uma mulher que não tem hipotireoidismo e engravida. Então, a gente vai ter que fazer isso artificialmente por ela. Então, primeira coisa, não suspenda. Inclusive, se você tem uma mulher em idade fértil, você dá diagnóstico de hipotireoidismo, você deve dar uma recomendação para ela. Fala assim, agora que a sua dose já está ajustadinha, está tudo certinho, você pode repetir as dosagens hormonais, voltar aqui, para a gente eventualmente ajustar de novo, uma vez por ano, tranquilo. Agora, se você engravidar, imediatamente você vem. Não suspenda o remédio e venha para consulta. A primeira providência é essa. Engravidou, não pare de tomar, pelo contrário, a gente vai aumentar a dose da levotiroxina. Logo ao diagnóstico de gravidez, é interessante fazer um aumento de 20 a 30% na dose de levotiroxina. Como é que a gente pode fazer isso do ponto de vista prático? A gente pode aumentar a dose de levotiroxina diária, mas a gente também pode fazer uma manobra. É o seguinte, a paciente toma um comprimido por dia, né, de levotiroxina, e daí você diz para ela, por exemplo, ela tá tomando, sei lá, 100 microgramas, 75 microgramas, que seja. Aí você diz para ela, olha, na segunda e na quinta, por exemplo, você vai dobrar a dose, né? Você vai tomar 2 comprimidos ao invés de tomar 1 amanhã em jejum. Só de fazer isso 2 vezes na semana, você aumenta em cerca de 20 a 30% a dose de levotiroxina que ela está tomando. Pode ser feito dessa forma, inclusive aparece assim no guideline da ATA, que é a Associação Americana de Tireoide. Você vai fazer na sequência, né? Como que você vai acompanhar? Então, você vai precisar monitorar os hormônios tireoidianos a cada 4 semanas, toda a gestação e no último trimestre, né? Pelo menos uma vez
né, a partir da 34ª semana de gestação, pelo menos mais uma vez. Eu costumo recomendar mensalmente, ao longo de toda a gestação, né, para a gente fazer um acompanhamento bem de perto. E o que você vai querer? Você vai querer um TSH de até 2,5 no primeiro trimestre. Então, a gente tem metas de TSH para mulher gestante com hipotireoidismo que está repondo a levotiroxina. Então, a gente vai querer TSH no primeiro trimestre até 2,5. A gente vai querer o TSH no segundo e no terceiro trimestres até 3. Então, a gente vai ter um limite para o TSH de 2,5 no primeiro trimestre, 3 no segundo e 3 no terceiro trimestre. Isso por quê? Porque a gente tenta mimetizar o fisiológico. Essas metas de TSH, elas vão valer tanto para uma mulher que já tinha hipotireoidismo que engravidou, quanto para aquela mulher que não tinha diagnóstico de hipotireoidismo e aí ela veio com um TSH alterado e você deu um diagnóstico ou de hipotireoidismo ou de hipotireoidismo subclínico, optou por tratamento, né? E iniciou o tratamento. Então, nas duas situações, aí você vai ter metas pro TSH com a reposição hormonal. Você entende que são coisas diferentes? Uma coisa é o que é TSH normal para você dar diagnóstico de hipotireoidismo numa mulher que não usa levotiroxina. A gente tem os parâmetros para definir o que é normal, o que é anormal. Outra coisa é, uma vez que você já tem o diagnóstico estabelecido, que você está fazendo reposição com levotiroxina, aí você tem metas para o TSH na vigência de reposição hormonal, que é o que eu acabei de te falar, 2,5 no primeiro trimestre, 3 no segundo e 3 no terceiro trimestre. Bom, dito isso, então, ó, vai encaixando as coisas. Deixa eu fazer um paralelo aqui para ficar bem claro isso. Fora da gestação, a gente tem a mesma situação. A gente tem o intervalo de referência de normalidade para o TSH e a gente tem, no paciente com diagnóstico de hipotireoidismo, uma meta para deixar o TSH dentro de uma faixa considerada ideal. Então, lá fora da gravidez, a gente tem intervalo de referência que costuma ir limite superior até 4,5, até 5, né, até 5,2, dependendo do método e do kit do laboratório. Indivíduos que tenham o TSH dentro desse intervalo, né, mesmo que seja mais próximo do limite superior, são considerados normais. Por outro lado, o indivíduo que tem um diagnóstico de hipotireoidismo, tem um TSH elevado com T4 livre diminuído, esse indivíduo inicia o tratamento com levotiroxina e a gente vai ter uma meta de manter o TSH na metade inferior do intervalo da referência, ou seja, TSH acima de 2,5, né? Um TSH entre 0,5 seria a nossa meta. Então, aqui na gestação é a mesma coisa. A gente também tem critérios para dar diagnóstico de hipotireoidismo e de hipotireoidismo subclínico. E a gente tem metas do TSH uma vez que a paciente esteja em reposição hormonal. E aí, dito isso, a sua paciente, então, gestante, iniciou a levotiroxina e que dose? Olha, geralmente, para as pacientes que têm hipotireoidismo subclínico, né? Então, aquele TSH inferior a 10, em geral, doses de 25 a 50 microgramas são suficientes, né? Se você deu o diagnóstico de hipo subclínico na gestação, em geral vão ser doses baixinhas, né, de levotiroxina. Se for um hipotireoidismo manifesto, não. Aí você vai usar doses maiores, assim como naquela mulher que já tinha hipotireoidismo e engravida, você vai aumentar a dose de levotiroxina. Beleza, ao longo da gestação você acompanha mensalmente e vai ajustando a levotiroxina conforme a necessidade. Vem o parto, e aí depois do parto como é que faz? Se ela já tinha hipotireoidismo antes de engravidar, depois do parto você volta para a dose que ela usava antes de engravidar. Antes de engravidar ela usava 75, mas agora, ao longo da gravidez, né, a gente foi ajustando, aumentando, hoje ela está tomando 125, volta para 75. E daí você vai reavaliar, fazer novas dosagens hormonais tireoidianas nessa mãe, após 6 semanas. Então, não há necessidade de fazer antes disso, né? Você faria a partir de 6 semanas, né, pós-parto. Aí você poderia solicitar as dosagens hormonais para ver
se é necessário algum ajuste. Você pode me perguntar, beleza, mas e se o diagnóstico foi dado durante a gestação? Bom, se foi um diagnóstico de hipotireoidismo na gestação, deve manter a levotiroxina, né? Rever as dosagens hormonais tireoidianas em 6 semanas. E aí, dependendo da dose de levotiroxina que foi prescrita, você pode eventualmente reduzir um pouco a dose, né? Por exemplo, tá usando 100, 125 microgramas, você pode até reduzir um pouco essa dose, né? Para poder reavaliar em 6 semanas. Se for um diagnóstico de hipo subclínico, em que a paciente ficou em uso de 25 a 50 microgramas, né, de levotiroxina, daí você pode individualizar, conversar com a paciente e, eventualmente, você pode até suspender essa levotiroxina, né, se você estiver confortável com isso, se a paciente estiver confortável com isso, você pode até suspender, desde que sejam, né, essas doses de no máximo 50 microgramas, e reavaliar em 6 semanas para ver se ela vai precisar, né, manter uma reposição com levotiroxina ou se a função tireoidiana dela estiver normal, não haveria mais necessidade, né, de reposição. Então, é assim que a gente faz do ponto de vista prático, né, com as pacientes com hipotireoidismo. Pode ter surgido, né, na sua mente uma outra questão, seria sobre iodo, né, a história de iodo. Tem gente que pergunta, tem muita gente que prescreve, né, às vezes ginecologistas ou outros médicos que, tá grávida, iodo. Bom, primeira coisa, se a paciente tem diagnóstico de hipotireoidismo, está em uso de levotiroxina, não faz sentido, não é necessário. Dispensável. Tá usando levotiroxina, não precisa. E em relação à suplementação de iodo para uma mulher gestante que tem a tireoide funcionando perfeitamente bem. Bom, a gente tem sim, né, um aumento de demanda em relação à mulher não grávida, né, um aumento de demanda de iodo, mas em geral, a alimentação associada ao uso de complexos polivitamínicos, né, que são utilizados normalmente na gestação, já provê as necessidades de iodo de alimentação. Então, não há necessidade, né, de fazer uma suplementação específica com iodo na gestação aqui no nosso meio, né? Já que nós somos considerados suficientes em iodo. Então, classicamente, não há necessidade de fazer suplementação específica de iodo, né? Essa suplementação já vem junto com o polivitamínico, né? Então, não seria necessário.